Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bitgráfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 31 de julho de 2022, um domingão, último dia do mês de julho, vamos entrar em agosto amanhã. Nesse vídeo de hoje vou atualizar a situação do Bitcoin, falar sobre a perspectiva para o mercado de criptomoedas nessa semana. E se você que está assistindo esse vídeo ainda não é inscrito aqui no canal Bitgráfico, se inscreva aí embaixo, ative o sininho para receber as notificações e deixe o like para dar aquela força. Bem, pessoal, falando em termos de gráfico do Bitcoin, tá? A coisa não tá legal para o Bitcoin. Muita gente está falando, Tainan, mas você não deveria considerar movimentos do Bitcoin no final de semana. Só, pessoal, que a gente tem que saber contextualizar as coisas quando analisa, tá? Tá, tudo bem. O Bitcoin acompanha muito bolsas americanas, principalmente Nasdaq, o índice SP500, a Dow Jones. Mas, pessoal, o que está acontecendo aqui que a gente deve observar, tá? Na semana passada, o SP500 ele conseguiu fechar acima do dia anterior por 3 dias seguidos, tá? Então, 3 dias seguidos o SP500 fechando acima da máxima do dia anterior, sinalizando um movimento de alta. O SP500 ele fez um movimento relativamente forte de alta aí desde a reunião do Fed, tá? Ele conseguiu fazer um pivô primário aqui e outro pivô secundário. Então, o SP500 está forte. Enquanto isso, pessoal, o Bitcoin ele fez aqui um pivô primário, tá? Mas não conseguiu fazer o pivô secundário. Isso aqui não é nada legal, pessoal, nada legal. Isso aqui chama muita atenção, pelo menos na minha visão. Chama atenção em qual sentido? Bem, é fácil de ver que nessa região aqui dos 24 mil, tá? Vou considerar a região dos 24.300 aproximadamente, a gente tem uma resistência. Tainan, como você sabe que tem uma resistência nessa região? É simples, pessoal. Se a gente olhar aqui, a gente consegue ver que nessa região aqui, onde está os 24.300, a gente já bateu lá no dia 20 de julho, o Bitcoin bateu um pouco, tentou passar aquela região, ele não conseguiu, tá? Se a gente observar aqui o que aconteceu nos outros dias, né? Lá no dia, por exemplo, no dia 28 de julho, tá? Bitcoin ele tentou ultrapassar aquela região, o que aconteceu? Ele não conseguiu, tá? Não conseguiu ultrapassar. Se a gente for observar o que aconteceu aqui no dia 29 de julho, Bitcoin tentou ultrapassar aquela região, ele não conseguiu. Se a gente observar o que aconteceu no dia 30 de julho de 2022, o Bitcoin tentou ultrapassar, ele chegou a bater ali a máxima ontem dos 24.666, tá? Estou considerando aqui o preço da Coinbase, que é o gráfico que está aparecendo aqui para mim. Em algumas outras corretoras pode ser outro preço, tá? Mas é aproximadamente isso. E hoje, galera, o Bitcoin chegou a fazer uma máxima em 24.192. Então a gente vê que onde tem essa linha branca que está aparecendo aqui, a gente tem uma situação meio chata, tá? Por quê? O Bitcoin não está conseguindo passar dessa linha branca para cima, pessoal. Isso desde o dia 20 de julho. Então já tem mais de 10 dias que o Bitcoin não consegue romper essa região. Mesmo com o SP500, o índice das 500 maiores empresas, conseguindo romper os últimos pivôs de alta, conseguindo superar os últimos topos, tá? Então, é uma situação que, na minha visão, não tá legal. Penso que se essa semana o SP500 começar a cair, esse aqui pode ter sido o topo do Bitcoin, viu? Não tô dizendo que é, a gente vai ter que aguardar amanhã, segunda-feira, o dia 1º de agosto, para ver como vai ser, tá? A gente tem o SP500 abrindo aqui no mercados futuros, né? Que abre no domingo à noite, mas isso aqui não é definitivo, tá? A gente chama de pré-mercado, abriu aí caindo menos 0,3% aproximadamente. Não quer dizer que amanhã vai ser um dia de queda, mas quer dizer que a gente deve prestar atenção, até porque a gente está tendo umas questões lá na China, em Taiwan, né, envolvendo o governo chinês, o governo dos Estados Unidos, que está levantando rumores, que está levantando tensões. O governo da China, ele foi bem agressivo ao falar aí da possibilidade de uma visita por parte do governo, de uma integrante, se eu não me engano, Pelosi, alguma coisa, esqueci o nome dela agora, tá? Mas uma integrante do governo americano que ela está até na linha de sucessão do Joe Biden a Taiwan, né? A China encara isso como um ato de provocação e chegaram a falar em derrubar o avião que ela tá? Então, assim, uma coisa desse tipo seria bem complicada. Poderia puxar os mercados para baixo. Tainan, mas por quê? Porque simplesmente é uma tensão, pessoal. As duas maiores economias do mundo, as duas maiores potências militares do mundo, duas potências nucleares entrando em conflito, tá? Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas estou dizendo que o mercado
ele começa a precificar as coisas antes, ele não espera acontecer, tá? É lógico que se acontecesse uma coisa desse tipo, não seria legal, mas ele não espera as coisas acontecer, ele vai simplesmente ah, antecipar, e se acontecer de surpresa, pior ainda, ele cai na hora e depois nos dias em que as coisas estão acontecendo, ele até sobe, como aconteceu no caso do conflito da Rússia, tá? Então a gente vai ter que prestar muita atenção nas bolsas americanas amanhã. E pessoal, uma coisa que a gente não pode esquecer, tá? Amanhã, na segunda-feira, a gente vai ter a divulgação do PMI ISM relativo ao mês de julho, tá? Esse dado é muito importante. Ele vai ser divulgado amanhã, na segunda-feira, 1º de agosto, às 11 horas da manhã. Então a gente pode ver alguma volatilidade nas bolsas americanas e, consequentemente, no mercado de criptomoedas amanhã, dia 1º de agosto, por volta de 11 horas da manhã, beleza? Então, muita atenção. O que esperar para essa semana? Bem, além desse dado aí, né, que vai ser divulgado amanhã, às 11 horas, a gente vai ter também na terça-feira, às 11 horas, as ofertas de empregos Jolits, tá? Relativas ao mês de junho. Esse dado é muito importante também, ele vai mostrar para os tomadores de decisão, os dirigentes do Fed e todo o mercado, como está o mercado de trabalho dos Estados Unidos. Será que ele está apertado? Será que ainda tem mais vagas do que funcionários, como estava acontecendo há pouco tempo atrás? Se o mercado de trabalho continuar apertado, pode dar margem para o Fed continuar subindo as taxas de juros de forma agressiva, pode dar margem para ele ser mais duro na política monetária, e se mostrar que o mercado de trabalho está aí menos apertado, está tranquilo, não há uma, vamos dizer assim, o desemprego está aumentando, pode ser que ele indique para o mercado que talvez o Fed vá parar o aumento de juros, vá pegar mais leve antes do esperado e talvez não vá até março do ano que vem subindo os juros a um ritmo agressivo como é esperado até o momento, tá? Então é um dado aí que para ficar de olho. Bem, na quarta-feira a gente vai ter o PMI ISM de produtos não manufaturados relativos ao mês de julho, dado extremamente importante, será divulgado às 11 horas. A gente vai ter estoque de petróleo bruto, que é um dado importante, mas no atual contexto ele não faz muito preço. Na quinta-feira, 4 de agosto, nós vamos ter pedidos iniciais para o seguro-desemprego. Outro dado aí relativo ao mercado de trabalho que a gente deve prestar atenção vai ser divulgado às 9h30. E na sexta-feira, pessoal, dia 5 de agosto, a gente vai ter o relatório de empregos payroll, divulgado às 9h30, e a taxa de desemprego. Então, reparem que essa semana a gente vai ter vários dados que, apesar de não serem dados de inflação, né, que são os dados que geralmente fazem mais preço, são dados aí que têm uma certa importância, tá? Por quê? São todos dados que vão mostrar a temperatura da economia e do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Se a economia estiver perdendo tração, se a recessão de fato estiver acontecendo, pode ser que o mercado comece a precificar que talvez o Fed vá pegar mais leve na política monetária em função dessa desaceleração, tá? Porque se a economia começar a desacelerar muito rápido, o mercado pode entender que talvez o Fed não vá ser tão duro, não vá subir os juros por tanto tempo mais, ou talvez ele suba num ritmo menos agressivo, tá? Então, o mercado, pessoal, nos últimos tempos ele anda bem pessimista, bem negativo. Então, qualquer notícia boa que vier pode acabar fazendo um movimento para cima, tá? Não estou dizendo que vai, mas, enfim, o mercado ele já está com muita coisa ruim no preço, beleza? E por enquanto, pessoal, o gráfico do Bitcoin é isso, tá? Altcoins, Tainan, o que você me disse sobre altcoins? Bem, a dominância do Bitcoin continua caindo, isso eu não vejo como algo bom, tá? Por quê? A dominância do Bitcoin, pessoal, está muito baixa, está nos mesmos patamares de abril de 2021, tá? A gente vê aqui, a dominância do Bitcoin está em 42%, pessoal. Isso quer dizer que apenas 42% do capital que existe no mercado de criptomoedas está na principal criptomoeda, na moeda que tem mais valor, tá? Eu não estou dizendo, pessoal, que a dominância do Bitcoin precisa voltar a 70%, como aconteceu no último bear market, por volta de 2018, 2019. Tá? Só estou dizendo que precisa haver uma correção. Tá? Se as pessoas estão majoritariamente em altcoins, isso mostra que as pessoas estão tomando risco. É lógico que hoje nós temos uma participação muito grande das stablecoins no market cap, mas a gente vê muitas altcoins ainda caras, como é o caso do Ethereum, que ainda está valendo $1.600. Então, é uma altcoin que está cara, está bem valorizada ainda. E na minha visão, se você está querendo comprar altcoin para hold, meu caro, altcoin eu acho que ainda não está na melhor hora, tá? O Bitcoin, beleza. Bitcoin eu acho que ele pode estar perto de um fundo, ele está num preço melhor do que estava lá no início do ano ou lá no novembro de 2022, tá? Mas
é aquela história, tá? A gente vai ter que observar aí o que vai acontecer com as altcoins. Eu acho que ainda tem muita coisa para rolar. E se de fato o Fed tiver que pegar mais pesado, se nessa dele pegar mais pesado, ele acabar subindo os juros mais, e essa subida de juros fizer com que empresas quebrem lá nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas bancos no mundo afora, empresas, instituições importantes quebrem, como aconteceu em 2018, pode ser que a coisa se complique muito para as altcoins, porque elas ainda estão muito valorizadas, beleza? Então a gente deve aguardar, Tainan, você está sendo apocalíptico? Não, tá? Só estou falando, pessoal, que em 2008, uma das coisas que levou aquela quebra ali, que começou a causar problemas econômicos, foi que eles estavam aumentando a taxa de juros ali, tá? Vamos ver se eu acho aqui esse dado. Aqui, pessoal, só para contextualizar vocês, tá? Aqui agora é a Fed Funds lá nos Estados Unidos, né? E olha o que aconteceu, pessoal. De 2004, eu marquei aqui 2004, tá? Coloquei aqui uma setinha aqui para mostrar para vocês aqui, era 2004. E aqui a gente tem 2007, me desculpe, tá, gente? 1 de agosto de 2007. O que aconteceu, pessoal? O Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, ele veio subindo naquela época as taxas de juros lá nos Estados Unidos. Tá? Ela estava na casa de 1% e foi para casa dos 5,5% ali entre 2004 e 2007. Tá? Esse, pessoal, é atribuído como uma das causas aí da quebra de bancos, da quebra de organizações. É lógico que é um tema bem mais complexo, mas a gente vê a mesma coisa ali perto da bolha.com que aconteceu nos anos 2000, né? Quando a gente teve a quebra de muitas empresas de tecnologia, a gente teve o estouro de uma grande bolha ali por volta dos anos 2000, taxa de juros vinha subindo desde 94 ali, e ela deu uma subida forte ali entre junho e 2000, e o resultado foi quebra de empresas, quebra de muitas organizações, né? Muitas empresas, pessoal. O maior problema de subida de juros é que ela pode causar quebradeira em governos de países emergentes que estão muito endividados. A gente já está vendo isso na Argentina. A Argentina não está conseguindo lidar bem com essa taxa de juros subindo na maior parte do mundo desenvolvido. Além de países, a gente tem empresas, bancos, também bancos de países desenvolvidos, empresas de países desenvolvidos, tá? Quando a taxa de juros sobe, o custo do capital começa a aumentar. E se o custo do capital aumenta, isso pode fazer com que muitas empresas quebrem, tá? A gente tinha uma abundância de dinheiro circulando no mundo com as taxas de juros baixas, com o Fed injetando muito dinheiro na economia via quantitative easing, né? Que ele injetava dinheiro principalmente no mercado, então facilitou muito a captação de dinheiro por meio do mercado financeiro. E agora a gente tem uma realidade completamente diferente, pessoal. Não estou dizendo que vai acontecer isso de novo, mas se essa subida de juros fizer com que alguma organização importante quebre e em seguida outras organizações vão quebrando o efeito cascata, isso poderia ser uma ameaça muito forte às altcoins que, na minha visão, estão caras, tá? Como eu disse para vocês, a dominância do Bitcoin chega a ser impressionante como que ela está em níveis historicamente baixos. O Bitcoin, pessoal, é a moeda mais forte, a moeda que tem mais tempo das criptomoedas, é a criptomoeda com mais tempo, com mais market cap, tá? Se as pessoas estão se aventurando em altcoins, essa semana a dominância do Bitcoin caiu nas últimas 3 semanas, né? Se as pessoas estão tendo a coragem de comprar altcoins, ainda pode ser sinal de perigo, tá? Pode ser sinal de que talvez a gente tenha aí um risco muito grande no mercado em caso de eventos adversos, como o que aconteceu em 2008, 2007, com a quebra do Lehman Brothers, acabem causando um efeito terrível e devastador nas altcoins. Não estou dizendo que vai, é só um alerta, beleza? Bem, pessoal, no mais desejo a vocês aí um ótimo domingão, uma boa semana, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!